Boa tarde, galerinha do quinto ano. E hoje é terça-feira, dia 7 de julho de 2020, 7/7/2020. E hoje nós vamos ver nossa aula de geografia sobre a divisão do Brasil em regiões. Como assim? É isso mesmo. O Brasil tem um tamanho, uma dimensão continental. É um grande país e para se estudar ele e para melhor se administrar, foi dividido em 5 regiões. Vamos conhecer um pouquinho quais são elas. Mas antes, vamos ver uma música, né? Na voz de Lenine, certo? O nome da música é Sob o Mesmo Céu, de Lula Queiroga e Lenine. A voz de Lenine, certo, gente? Com quantos Brasis se faz um Brasil? O Brasil é um país de grande extensão territorial, grande diversidade cultural, como já vimos em outros momentos, a diversidade cultural, social e econômica. Então, neste capítulo, nós vamos direcionar o nosso olhar para essa diversidade, como se distribui ao longo do nosso território, considerando essa divisão regional, as suas diferenças culturais em cada região. Aí na página 22 no livro de vocês, capítulo 3. Vamos ouvir aí a música, vocês acompanham aí no livro de vocês, certo? Se tiver a música, você vê aí em página dupla, você vê aí crianças, né, de várias etnias, né? O branco, o negro, o índio, o mulato, né, o africano, o português, o europeu, em diversos sons, certo? Vamos ouvir então aí a música. Sob o Mesmo Céu, Brasil. Brasil, com quantos Brasis se faz um Brasil? Com quantos Brasis se faz um país chamado Brasil? Sob o mesmo céu, cada cidade é uma aldeia, uma pessoa, um sonho, uma nação. Sob o mesmo céu, meu coração não tem fronteiras, nem relógio, nem bandeira, só o ritmo de uma canção maior. A gente vem do tambor do índio, a gente vem de Portugal, vem do batuque negro, a gente vem do interior e da capital, a gente vem do fundo da floresta, da selva urbana dos arranha-céus, a gente vem do pampa, vem do cerrado, vem da megalópole, vem do Pantanal, a gente vem de trem, vem de galope, de navio, de avião, motocicleta, a gente vem a nado, a gente vem do samba, do forró, a gente veio do futuro conhecer nosso passado. Brasil, com quantos Brasis se faz um Brasil? Com quantos Brasis se faz um país chamado Brasil? A gente vem do reggae da favela, a gente vem do centro e da periferia, a gente vem da maré e da palafita, vem dos orixás da Bahia, a gente traz um desejo de alegria e de paz, e digo mais, a gente tem a honra de estar ao seu lado, a gente veio do futuro conhecer nosso passado. Brasil, com quantos Brasis se faz um Brasil? Com quantos Brasis se faz um país chamado Brasil? Brasil, com quantos Brasis se faz um Brasil? Com quantos Brasis se faz um país chamado Brasil?
Bom, então aí vocês viram a música, né? Sob o mesmo céu, a diversidade cultural que nós temos no Brasil, de onde nós viemos, não é? Vimos aí com quantos Brasis se faz um Brasil, né? Uma cidade, uma pessoa, um sonho, uma nação, tudo sob o mesmo céu. Viemos do tambor do índio, gente de Portugal, batuque negro, interior, capital, floresta, arranha-céus. Vocês veem aí também os ecossistemas, né? Os biomas brasileiros. Temos aí o Pampa, o Cerrado, a megalópole, Pantanal, né? O trem, o galope, os meios de transporte, os ritmos, né? Samba, forró, também o rap da favela, da periferia, do centro, da maré, da palafita, dos orixás da Bahia, né? Veja quanta mistura de ritmos, cores, culturas e tradições. O Brasil, ele é formado, né, gente? Viva a diversidade cultural brasileira. E aqui nós temos algumas perguntinhas para refletir. Após ler, né, também ouvir a música, né, tem a ilustração, né, das crianças, fazer o que se pede. Grife na letra, né, na música, os versos que mostram a origem do povo brasileiro. Então, vocês vão grifar aqui o trecho da música, de onde veio o povo brasileiro, a gente veio de onde? Tem aqui na música bem claro, né, gente? Você conhece algumas das formações vegetais brasileiras? Quando eu falei dos biomas, né? Você conhece algumas? Em caso afirmativo, circule em verde na letra da música. Nós vimos aqui, né, os biomas brasileiros, o Pampa, o Cerrado, né, o Pantanal, a floresta, a selva, né, que nós já estudamos no livro anterior, os biomas brasileiros. Em sua opinião, o que significa o título da música Sob o Mesmo Céu? Nós vimos que há uma diversidade de povos, né? E o título da música é Sob o Mesmo Céu. O que quer dizer isso? Qual a relação que existe entre a ilustração e a letra da música? A gente vê aqui a ilustração, né? As crianças de diversas etnias, né? Tocando ritmos, você vê aí o rap, não é? O forró, aí na sanfona. Qual a relação que existe entre essa imagem e essa música Diversos Brasis? Hã? E aqui nós vamos ver aqui na página seguinte, na página 24, por que o espaço foi dividido em regiões. Bom, o território brasileiro, ele é grande, né? De grande extensão, como nós já vimos. Deixa eu colocar aqui. É de grande extensão. Isso é um fato que influencia não só para várias de elementos naturais, seja grande e vasta, mas também de elementos humanos, né? Quando vamos estudar o território com essas características, a análise e compreensão se torna mais fácil por dividirmos em regiões. Por quê? Por ele ser um país grande e diverso, então dividir por partes fica melhor para se entender, né, o país. Então, o que são regiões? São agrupamentos de áreas que possuem características sociais, naturais, econômicas, políticas ou culturais semelhantes, certo? Embora essa ideia de regionalizar tenha uma ligação com agrupamentos por semelhança, foi como nós vimos na divisão do planeta Terra em continentes, né? Dividir os continentes, né? De acordo com um conjunto de países que tenham características semelhantes. E aqui no Brasil não foi diferente. As regiões foram divididas, regionalização, de acordo com suas características culturais, climáticas, né, geográficas, políticas e econômicas. Então, tem as suas semelhanças, certo? Por semelhança. Não quer dizer que vamos perder de vista as diferenças encontradas dentro desses mesmos espaços menores. Por exemplo, alguns estados são agrupados de acordo com critérios culturais. Não significa que em todo lugar as pessoas vivem da mesma forma e têm a mesma cultura. Por exemplo, a região Nordeste, né? Que é a nossa região. Nós temos uma parte da Caatinga, sertão, seca. Mas não quer dizer que a região Nordeste todinha seja seca, porque nós temos o Agreste e a Zona da Mata, né?
que são regiões mais frias. Então, não quer dizer que o Nordeste todinho seja seco caatinga, entenderam? A história econômica do Brasil mostra que as regiões foram se desenvolvendo de maneira desigual e de acordo com os interesses da época, de fato. Por exemplo, na região Nordeste, no Brasil, né, que foi onde os portugueses chegaram, a região Nordeste, em Porto Seguro, na Bahia, e aí vieram para Recife, Pernambuco, Olinda, foi uma das cidades que mais prosperaram devido ao seu clima e por estar na costa litorânea, onde podia embarcar e desembarcar os navios. A região Nordeste foi a primeira que despertou, né, o interesse dos colonizadores. Nossa região. Devido ao pau-brasil, né, que tinha muito, né, no litoral, condições de solo e clima que permitiram o cultivo da monocultura da cana-de-açúcar. Então, primeiro veio a extração do pau-brasil. Tinha muito aqui, tá? Depois, o clima favorável da zona da mata, né? E aí propiciou a cana-de-açúcar. Com a cana-de-açúcar veio aí o ciclo do açúcar, produzir açúcar e vender para fora. Então, a região Nordeste é uma região muito rica e que deu muito lucro à coroa portuguesa na época. Como passou o tempo, foi se iniciando novos ciclos, como a mineração e a cafeicultura. Aí onde foi que desenvolveu-se a mineração e a cafeicultura no interior do Brasil. Aonde? Na região Sudeste. Então, passou a ser mais habitada e concentraram-se elas sobre a região Sudeste as atenções do Estado. Então, foi desenvolvendo mais que as outras. Por quê? Quando se encontrou o ouro na região Sudeste, então as pessoas foram para lá, porque lá tinha trabalho, né? E a cafeicultura. Então, foi o ciclo do café e o ciclo do ouro. Então, as pessoas foram para a região Sudeste, onde foi se desenvolvendo mais que as outras. Então, temos aí, né, um mapa para visualizar, certo? Aqui nós temos o Índice de Desenvolvimento Humano por municípios, que é o IDH-M, Índice de Desenvolvimento Humano 2010. Nós temos aqui a escala, certo? O que é regionalizar? É criar diferentes regiões em um território, certo? Então, se você se liga, mas um recadinho. Esse mapa nos permite visualizar a distribuição do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, nos municípios do Brasil. Quanto maior o IDH-M de forma geral, mais bem estruturados estão a educação, renda, trabalho, habitação e saúde. Nós vimos no capítulo anterior, né, sobre os indicadores, né, os índices de indicadores de desenvolvimento humano, né? Como é que a gente sabe que aquele país tem uma boa qualidade de vida? Analisamos os indicadores, que é o IDH, o índice de Gini, a renda per capita, a esperança de vida. E aqui nós vimos aqui o mapa do Brasil, não é? Que a gente vê o desenvolvimento aí dos países. O branco, né, sem dados, certo? O vermelho vai de 0 a 0,499. O amarelo vai de 0,500 a 599, né? E aqui nós vimos a escala, nós vimos aqui, ó, que a maioria dos países está entre 0,500, que é esse amarelo, ou o verde, que é 0,700 a 0,799, que é essas partes aqui verdes, certo? Aqui na página 25 tem uma atividade para você responder agora, né, sobre isso que nós vimos. Assinar as alternativas que diz respeito ao conceito de região. O que é região? Aí você vai marcar a opção aqui, certo? Por que o espaço é dividido em regiões? Quais são os critérios que são utilizados? Para que dividir o território em regiões, certo? No terceiro, qual foi a primeira região escolhida para atender aos interesses dos colonizadores e qual foi as atividades, certo? Que foi desenvolvida. Na página 26, tem a interpretando, você vê uma charge, certo? Brasil, um país de contrastes. Aí vem, minha escola aderiu o uso de tablets para melhorar a qualidade de ensino. Aí o outro responde,
a minha escola ainda não aderiu nem o uso da merenda. Veja, que contraste você vê nessa charge, né? Enquanto de um lado tem um aluno com uniforme, com material, né? O uso de tapa da escola aqui bem estruturada, do outro lado você vê uma criança, né? Mal armada, sem o fardamento, sem material escolar. Você vê aqui o desenho da escola bem acabadinho. E aí não tem nem a merenda. Quanto mais recurso tecnológico, né, gente? Então, na letra A, você vai saber qual é o título dessa charge. E você vai explicar esse significado. Que, no caso, é Brasil, um país de contrastes. O que tem de contraste aqui? De diferente. Que contraste social é retratado nessa charge? E aqui você, o que acha? O contraste destacado nessa charge existe na sua cidade? Será que aqui em Águas Belas existe essa diferença de escolas? Que outras desigualdades sociais você pode encontrar aqui na sua cidade, Águas Belas? Você acha que as ações da administração municipal estão sendo eficientes para resolver estes problemas? Na página 27, você tem a divisão regional do Brasil. E aqui nós temos o mapa do Brasil, certo? A divisão em regiões. A importância de dividir o país em espaços menores para se melhor entender que, no caso, são as regiões. Então, nós temos aí, vamos conhecer as principais regiões propostas para o Brasil. Temos aí o Estudo de Geografia e Estatística, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e temos alguns critérios. 2 são usados com mais frequência. 2. Temos as regiões políticas, que são 5, e temos as regiões geoeconômicas. Então, de acordo com os aspectos políticos e administrativos, são os 5. Mas, de acordo com os aspectos econômicos, teríamos 3 regiões geoeconômicas. Então, há 2 divisões. Como assim? O Brasil, em região política, tem 5. Norte, Sul, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 5. Mas nós temos as regiões geoeconômicas, que são a concentração econômica, né, dividida em 3 partes. Vamos ver primeiro as políticas administrativas, que são as macro-regiões, são as maiores. E essa divisão, ela é usada até hoje, essa de 5, certo? Que os aspectos comuns entre essas regiões são o quê? O clima, vegetação, relevo, localização, posicionamento cartográfico e outros. E aí, em segundo lugar, vem os aspectos econômicos, certo? Vamos ver aí as 5 regiões segundo o IBGE. Então, essa região aqui verde é a região norte. Essa aqui amarelo clarinho é a nossa região nordeste. Essa daqui laranja, no caso, é o centro-oeste. Esse verdinho mais claro aqui, verde-limão, podemos dizer assim, né? É a região sudeste. E mais abaixo de rosinha, a região sul. E aqui tem alguns aspectos. Na região norte, o clima é equatorial, faixa amazônica, com baixas altitudes de relevo. A nordeste, que tem as maiores variações naturais, como nós vimos, falei para vocês, ela não tem só sertão, seca, ela tem regiões mais frias, como o agreste e a zona da mata, no litoral brasileiro. E aqui temos aqui a região nordeste, que se divide também em 4 sub-regiões, tá? 4 sub-regiões. Zona da mata, agreste, sertão e meio norte. E aqui está um mapa da região nordeste, dividido em suas 4 sub-regiões. Temos também a região centro-oeste, não vem mais na frente detalhado a região nordeste, tá, gente? Hoje vamos fazer só o resumo, né, das regiões, e depois a gente vai
focar na região Nordeste, certo? A região Centro-Oeste tem muitos planaltos chapadas, clima tropical. Lá tem o Cerrado, que é o bioma do Cerrado, e a maior planície inundada do planeta, que está lá no Pantanal, certo? A região Sudeste, com muitas serras e planaltos, clima tropical, algumas variações, como Cerrado e Mata Atlântica. Sul é o clima subtropical, tem os campos ou pradárias e a mata de araucárias, certo? Com relação às regiões geoeconômicas, nós temos aí 3. Quem foi que dividiu essas ideias geoeconômicas? Foi o geógrafo Pedro Pinchas, certo? Pedro Pinchas Geiser, ele tem essa divisão, ele propôs, né, com as regiões geoeconômicas, a região da Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Então, na região Amazônia, ele tem a atividade do setor primário na economia. Primário, porque são primeiras, tipo agricultura, pecuária, extrativismo, vegetal e mineral. Dessa atividade primária, vai-se para o secundário, que é a indústria. Já a região Nordeste é a mais diversa, certo? E aí tem o extrativismo, né, da carnaúba, do babaçu, a agricultura. Temos também na zona da mata a extração do petróleo, a indústria e várias outras atividades. E aqui nós temos o mapa das regiões geoeconômicas. A Amazônia, pelas atividades primárias, a região Nordeste, tem também uma região econômica, e a região Centro-Sul. A região Centro-Sul tem os maiores índices de urbanização, de industrialização, desenvolvimento econômico, além de concentrar boa parte da população brasileira, porque nós vimos que nessa região aqui é que nós temos São Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores metrópoles do Brasil, mais povoadas, está aí em São Paulo e Rio de Janeiro. E aqui nós vimos que tem alguns estados divididos em 2 regiões. Por exemplo, tem aqui, ó, Minas Gerais está em 2 regiões, tá vendo aqui, ó, Tocantins, 2 regiões, né? Ficou em 2 regiões, Isso acontece devido às semelhanças econômicas em trechos entre as fronteiras dos estados vizinhos, certo? Em diferentes regiões. E aqui na página 3 tem uma atividade para responder. Você vai escrever os nomes dos estados da região norte. Você vai no mapa, página 27, e vê quais são os estados. Quantos estados possui a região Nordeste? Em que região está situado o Distrito Federal Brasília, o centro onde lá são discutidas e aprovadas as leis que regem o nosso país? Qual é a menor região em extensão e tamanho? O nome do estado é a região em que ele está situado no Distrito Federal, certo? Aliás, o nome do seu estado. O nome do seu estado é a região. Qual é o nosso estado? E aqui para você observar com atenção que região geoeconômica está situada o seu estado. Então, Pernambuco está em que região geoeconômica? Isso está na página 29, certo? Em que região está a porção oeste do Maranhão, a leste do Maranhão também, e o estado de Tocantins? Em que região? Tá certo? Vamos lá responder.